Olá, muito boa noite a todos. Espero que você tenha tido uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz em retornar os estudos com todos vocês. Mais um tema do livro do Apocalipse. Tive alguns probleminhas nas últimas 2 semanas, não pudemos estar juntos, né? Mas graças a Deus agora conseguimos retornar com o tema número 9, a mulher e o dragão. Hoje iremos estudar um tema bem sucinto, mas de bastante relevância no livro do Apocalipse. Nós vamos voltar às origens, em Gênesis também, vamos ver muitas coisas de Gênesis e entender também como o centro do grande conflito se deu ao longo dos anos, né? Como que a Bíblia traz desde o início como o pecado se originou e por que há essa perseguição do dragão contra a mulher, quem é o dragão no livro do Apocalipse. Todos esses símbolos nós vamos ver hoje. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Hoje iniciamos mais uma semana. E como todo estudo que nós fazemos, antes de iniciarmos propriamente dito o estudo da palavra, nós iremos orar, pedir a Deus que nos oriente, que nos guarde e que nos ajude a entender o tema de hoje. Amém? Então pegue sua Bíblia, separe agora esses 40 minutos, 50 minutos que teremos de estudo com bastante foco para a gente poder entender juntos o que a Bíblia tem para nós. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Bíblia. Em meio a tantas coisas que estamos vivendo de ruins esses anos que se passaram, ainda mais esse ano, nós temos o alento e a esperança da Sua palavra em nossas vidas para podermos juntos crescer na Sua confiança e na fé. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos fracos e pecadores, não conseguimos sozinhos, precisamos do Senhor. Faça com que nós entendamos, Senhor, e tomemos a decisão por Ti a cada dia. Abençoe esse amigo e amiga, esse irmão e irmã querido que está acompanhando o estudo conosco. Abençoe ele nas suas lutas, naquilo que eles precisam e, sobretudo, na decisão final de estar ao seu lado. Fique conosco, Espírito Santo, também nos norteando e fazendo lembrar essas verdades quando precisamos. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dê o seu joinha aí, o seu alô, mande alguma pergunta se você tiver dúvidas aí na live. Estou vendo que tem 3 pessoas aí conosco. E vamos juntos estudar o livro do Apocalipse. Então, hoje com o tema de número 9, a mulher e o dragão. Abra sua Bíblia então em Apocalipse 12 e nós iremos ler o verso 1 e 2, certo? Diz assim o verso: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, depois que João tem aquela visão das 2 testemunhas do Apocalipse 11, que nós estudamos juntos, nós temos aqui agora a visão de uma mulher que está grávida, né? E ela tem as vestes como o sol e uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muitos símbolos aqui que nós precisamos interpretar e nós temos que deixar a própria Bíblia dizer o que são esses símbolos. Para nós entendermos o primeiro símbolo, que é a mulher, nós temos que ir para o livro de Efésios. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 22. Esse texto é muito conhecido e nós podemos aplicá-lo no livro do Apocalipse como a interpretação da mulher. Então, toda vez que a mulher aparecer no livro do Apocalipse, nós podemos interpretá-la como sendo a igreja. E esse texto é a base. Vamos ler, ó. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o lar cristão, a posição aqui de marido e mulher, né, no lar. A submissão, só para pontuar aqui rapidamente, às vezes alguém que vai assistir não compreende dessa forma, não é submissão de aceitar tudo que o marido faz. Muito pelo contrário, a mulher no casamento, ela é auxiliadora do marido.
Não é à toa que Deus fez Eva da costela de Adão, certo? Não fez de uma parte da perna, de uma parte das costas, ele fez da costela. Não para ser melhor e nem pior que ele, mas sim auxiliadora. Porque as mulheres fazem tarefas que os homens não conseguem fazer tão bem. Assim, o contrário também é verdadeiro. As mulheres também, não, os homens fazem algumas tarefas que as mulheres não conseguem desempenhar tão bem. É uma questão de função. Mas essa submissão aqui às vezes é muito mal compreendida por muitos homens nas igrejas, achando que esse texto dá base para eles poderem mandar na mulher, mas não é nada disso que o texto está dizendo. Inclusive dá uma responsabilidade muito grande para o homem, né? Só finalizando essa aspas aí, esse parênteses, que no verso 25 diz: Maridos, amais a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. Ou seja, um homem só pode exigir submissão de uma mulher se ele dá a vida por ela. A vida em todos os aspectos, não só a vida física, mas também o sustento, o carinho, o amor, a companhia, a compaixão, tudo isso. Então, é esse contexto de submissão. Mas voltando aqui para o Apocalipse, o que acontece? A mulher, então, ela é interpretada como a igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, toda vez que nós vimos mulher em Apocalipse, que acredito que seja a primeira vez que aparece no Apocalipse aqui, né? É, a figura da mulher, se eu não estou enganado, retrata essa igreja. E ela está vestida como o sol e com a lua debaixo dos pés. Quer dizer então que essa mulher ela tem uma veste branca como o sol, como a luz do sol. Ela quer dizer que é uma igreja pura. E nós temos o contexto também da igreja contaminada, da igreja má. Nós vamos ver mais para frente, Apocalipse 17, que é a prostituta, que é a igreja corrompida, certo? E por que ela está com a lua debaixo dos pés? Nós vamos ver aqui os simbolismos mais adiante, certo? A coroa com 12 estrelas na cabeça, nós já vimos o símbolo de coroa, é símbolo de vitória, simboliza o triunfo da igreja de Deus. Ou seja, mesmo que parecendo que com tudo isso que nós estamos vivendo a igreja vai cair, ela vai ruir, muito pelo contrário. A igreja remanescente de Cristo, não a igreja do templo físico, mas os fiéis, os salvos, eles irão triunfar no final dos tempos. Ou seja, também 12 estrelas simbolizando os 12 apóstolos, as 12 tribos e os 12 fundamentos da cidade santa. Ou seja, toda vez que aparece o número 12 é símbolo de plenitude, é símbolo de algo completo. Ou seja, todo o povo de Deus, toda a igreja, eclésia, somos nós, irá triunfar, irá ser vitorioso se ficar ao lado de Jesus. Amém? Compreendido essa parte? E por que ela está vestida de sol, a virgem vestida de sol? Simboliza a glória que cerca a igreja de Jesus, o evangelho de Cristo. E a lua, muitos teólogos explicam que ela simboliza o evangelho refletido, como a lua reflete a luz do sol, no evangelho do Antigo Testamento. Lembra-se? Como a lua ela reflete a luz do sol, vindo do sol para a terra, o evangelho que era pregado pelo templo, pelo sacrifício de animais que prefigurava Jesus vir, ele também apontava para o Salvador. Ele apontava para Cristo que viria nos salvar. Ou seja, para nós fecharmos esse primeiro bloco, a mulher ela simboliza a igreja remanescente e a igreja verdadeira de Jesus, todos os fiéis, certo? Beleza? Vamos prosseguir aqui então. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ou seja, o dragão, nós vamos ver mais para frente aqui, que a Bíblia vai revelar que esse animal, ele é símbolo do próprio Satanás. E essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, que já apareceu no livro de Daniel, capítulo 7, prefigurando a igreja de Roma nas suas duas fases papal e imperial, ela de novo volta nesse contexto. Então, Satanás, com a sua igreja que está sob seu comando, nas cabeças tem 7 diademas e 10 chifres, então sendo a mesma besta retratada no livro de Daniel, em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Nós temos o mesmo contexto. Se nós avançarmos aqui, vai dar mais detalhes. Amém? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
as quais lançou para a terra. Cauda, no livro do Apocalipse, significa símbolo de engano, símbolo de usurpação, certo? Símbolo de você tirar algo que não é seu. E continuando, no verso 7 a 9, nós vamos finalizar o contexto e já vou explicar melhor. Então houve peleja no céu, houve guerra. Miguel, sendo o Senhor Jesus, com o seu título honorífico de guerra, e seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aqui a Bíblia explica quem é o dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Queridos, então aqui nós fechamos esse primeiro bloco. Então nós temos aqui duas figuras antagônicas. Satanás, o dragão, contra a mulher. A Bíblia fez um paralelo, aqui um contexto, com o início do pecado no universo, que foi no céu, por incrível que pareça. E já deu uma introdução do que houve no céu e por que Satanás e como que Satanás foi expulso do céu. O pecado, nós nunca iremos ter resposta ainda nessa terra. Provavelmente nós teremos no céu, porque o pecado ele é um mistério em si só. Nós não sabemos o porquê que um anjo perfeito, Lúcifer, se tornou Satanás, o adversário, que ele assistia à direita de Deus o tempo todo ao lado de Deus, vendo o Deus Pai a todo momento, ouvindo a sua voz, vendo a sua face, ele se corrompeu. No seu coração, ele não quis mais. Se nós formos também para Isaías 14, para Ezequiel, nós já lemos esses textos algumas vezes aqui, nós vamos ver lá que Satanás ele quis o quê? Usurpar o trono de Deus. Ele quis ser como Deus. Então o pecado original que nasceu no coração de Lúcifer e que depois ele com sua política, com a sua astúcia, arrastou a terça parte dos anjos com ele, ele conseguiu nessa guerra tirar do céu um terço dos anjos, foi o egoísmo, foi a soberba. Então todo o início de cada pecado, se nós formos parar para analisar, irmãos, todo ele, seja ganância, seja assassinato, seja roubo, seja adultério, ele começa no coração como forma egoísta. Eu querendo satisfazer o meu próprio desejo, e isso eu vou ferir outras pessoas. Então nós precisamos aqui, nós temos a primeira lição, que é ver se as minhas atitudes estão refletindo dessa forma. Se eu não estou sendo egoísta, se eu não estou sendo uma pessoa que só está pensando no meu próprio interesse. Se eu sou uma pessoa que penso dessa forma, eu estou agindo como o diabo. E provavelmente essa ação, mesmo que seja no íntimo do coração, ela vai desenvolver coisas futuras. Ela vai desenvolver consequências. Certo? Então é que nós vemos aqui essa peleja, essa luta, né? E aqui como Deus atirou o Satanás para fora do céu, né? Ele expulsou. E aqui nós temos uma foto, né, só para ilustrar. E o interessante no verso 4, continuando aqui, é que a sua cauda arrastava parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse ponto é interessante. Nesse verso, deixa eu só voltar rapidamente aqui no verso 7 a 9. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas aqui na minha, Apocalipse 12, dependendo da versão, ela muda. No verso 9, quando diz que ele foi atirado para a terra, por que Satanás é chamado o anjo do abismo, né? Nós vimos já em Apocalipse 11, nós vamos ver mais para frente também. Porque ele foi o anjo que foi atirado para o abismo. E se nós formos lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, o que a terra era no começo? Um grande abismo. Ela não havia nada. E o Espírito parava sobre a face das águas. É isso que o Gênesis diz. Então por isso que Satanás é chamado o anjo do abismo, porque ele foi atirado para o abismo. Ele foi atirado antes da criação da terra. Entenderam? Só um ponto aqui para a gente fazer, e é interessante. Depois, o livro do Apocalipse diz que
Esse mesmo dragão, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Quando Satanás foi para a terra tentar Adão e Eva, irmãos, e ele teve êxito com isso, nós sabemos toda a história, quando Eva pecou e seduziu, né, com suas mentiras, tem uma promessa no livro de Gênesis que eu gostaria de ler com vocês, capítulo 3, versículo 15, que vai contextualizar esse texto que a gente acabou de ler agora. Capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém, inimizade entre Deus falando aqui para a serpente, né, para Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está o evangelho de Deus, a prefiguração da vinda de Jesus, ou seja, que da mesma mulher que Satanás enganou e usurpou o poder da terra, né, que ela, depois ela veio também a oferecer o fruto para Adão, que os dois deixaram Deus de lado. Deus disse assim para eles, para Satanás: dessa mesma mulher vai vir o filho que vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, você vai ferir o calcanhar dele, uma ferida não mortal, mas ele vai esmagar a sua cabeça, uma ferida mortal. E Jesus, quando na cruz do Calvário venceu a morte, ele venceu Satanás. Ali foi já dado o primeiro golpe na cabeça da serpente, que Deus vai finalizar quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Amém? Então, esse contexto, nós temos que prefigurar uma coisa interessante, certo? Nasceu-lhe, verso 5, para a gente continuar a entender melhor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Aqui fica fácil, né? Ou seja, a mulher, a igreja pura, iria receber um filho. E que filho era esse? O próprio Cristo, que viria de Maria, né? E ele há de reger as nações. Ele será o nosso rei, o nosso governador, quando ele vier novamente a essa terra. Só que Satanás sabia que isso ia acontecer. Então o Apocalipse, ele prefigura isso. Então Satanás, ele se deteve em frente a essa mulher, nós vamos ver o que período foi isso, como aconteceu isso, para impedir que Jesus vivesse e cumprisse a sua missão. Por quê? Porque o centro do grande conflito, queridos, sempre é a adoração. Então Satanás, como ele quis usurpar o lugar de Deus, nos textos que eu mencionei, ele falando que ia colocar o seu trono acima do Deus Altíssimo, querendo tomar o lugar de Deus, ele está pelejando contra Jesus, que já expulsou uma vez ele do céu. E dessa vez que Jesus teria que vir como um ser humano, como um bebê, para nascer, para viver e para morrer por nós, ele queria impedir que isso acontecesse, porque ele saberia que Jesus, quando nascesse, seria sua derrota. Ele não teria mais chance nenhuma de salvação, né? Já não tinha antes, mas aí fica uma situação muito pior. E Jesus, quando nasceu, viveu, participou da nossa vida aqui na terra, sofreu tentações e não pecou, e na cruz do Calvário ele foi vitorioso, né? Por que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Porque Jesus Cristo venceu por nós. Então nós somos mais do que vencedores. E é isso que Satanás tenta derrubar a todo momento em nossas vidas, irmãos. Todo momento. No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, naquilo que vemos, do que não vemos, para que nós nos afastemos de Cristo e assim nos perdemos. Você sabia que a sua salvação, ela não está totalmente garantida? Pode parecer soar estranho isso. Você pode se perder. Não pelo poder de Jesus, porque o poder de Jesus é infinito. O sangue dele tem poder para purificar qualquer pessoa, mas por nossa própria vontade. Se eu abandono os princípios de Cristo, se eu rejeito a palavra de Deus, aos poucos vou me afastando da verdade de Jesus, daquilo que a Bíblia diz para mim que eu tenho que fazer, nortear a minha vida, eu vou me perder.
porque eu não quis estar no céu, eu não quis escolher estar ao lado de Jesus. E o segredo da vitória não é quantas vezes você foi à igreja, não é quantas vezes você doou uma cesta básica para alguém. Isso só são obras, resultado de um coração convertido. Deus fala no livro de Efésios, que capítulo 2, versículo 8, que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém diga que fez alguma coisa, né? Mas o mesmo capítulo ele fala que as obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, para que a partir do momento que nosso coração é convertido, nós sabemos que tem pessoas sofrendo, que tem pessoas precisando de roupa, de alimento, pessoas precisando de muitas coisas, que é nossa obrigação ajudar, porque se nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso para o próprio Cristo. E é um resultado, mas não como expressão de salvação. Ninguém vai poder chegar no céu, no momento da volta de Jesus, e dizer para Jesus assim: Senhor, por que você não está me levando? Eu fiz isso, eu fui tantas vezes para a igreja, eu guardei tantos sábados, eu devolvi o meu dízimo e minha oferta regularmente. Não. O que vai contar é se no seu coração, e você viver uma vida no total, porque Deus ele vai julgar a sua vida no total, não apenas um momento, você quis estar no céu. Amém? E Jesus já fez tudo isso por nós, basta apenas nós querermos. E o interessante é que, como Satanás não conseguiu destruir a Jesus, porque é impossível, né? Satanás não tem poder para isso. E o interessante, nós sabemos é que Jesus não morreu na cruz, não foi morto por ninguém, ele deu a sua vida. Leia João 10, capítulo 10, verso 18, e você vai ver lá que ele tem a autoridade para dar a vida. Então é um engano achar que Jesus foi assassinado. Não, ele deu a sua vida, tá? Depois reavê-la. O ódio dele voltou-se contra a igreja, né? Então é a mesma coisa que nós temos um ladrão que está desesperado com um refém. Se ele vê que não tem mais solução, que ele não vai sair daquela situação, que ele vai ser morto pela polícia, em alguns estados acontece isso, o que ele faz muitas vezes? Ele mata os reféns. Ele põe tudo a perder. E Satanás, como sabe também que pouco tempo lhe resta, o seu ódio se voltou contra a igreja de Jesus, contra nós que somos fracos. Certo? E como é que isso se prefigurou na história? Isso se prefigurou, nós vamos ver aqui. No verso 13 e 14, olha que interessante. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de águia, para que voasse até o deserto, e ao seu lugar ali onde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmãos, nós já vimos esse período profético aqui. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Prefigurando quanto? 1260 anos. Que é o período profético da Inquisição, da supremacia papal. Certo? E, mais para frente vai ter um gráfico aqui, que durante esse período, a mulher foi dado asas para ela, para que ela fugisse para o deserto. Deserto, em profecia, local pouco povoado, certo? Local de poucas pessoas. Para que durante um tempo, esse tempo que a Bíblia disse, ela fosse sustentada. Né? E olha que interessante o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentasse durante 1260 dias, que é o mesmo período aqui, durante 1260 anos. Irmãos, como isso se cumpriu? Naquele mesmo período do ano 538 ao ano de 1798. Durante esse período que a Igreja Romana perseguiu os cristãos verdadeiros, botou forças em cima de pessoas que pregavam a verdade durante todo esse período, Deus preservou os seus filhos fiéis nos lugares remotos da terra. E isso vai voltar a acontecer. Porque a história bíblica e a história humana, ela é cíclica, ela se repete. A Bíblia fala vários momentos isso. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Lembram-se desse verso, Mateus 24? Que comiam, bebiam,
nada se importavam, não davam-se em casamento, até que então veio o dilúvio e todos morreram. A volta de Jesus será a mesma coisa. As pessoas não vão se importar com isso. Será um dia comum para elas, até que o céu se abrirá, as rochas cairão e o Senhor Jesus voltará. Percebe? Então a história da perseguição, tanto da época dos apóstolos quanto da supremacia dos papas, ela vai voltar a acontecer de novo com o povo de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, Apocalipse 13, também em Apocalipse 16 e 17. Mas no momento ficamos aqui. Mas nesse período nós temos aqui isso acontecer, certo? E quando, eu esqueci de um detalhe interessante aqui, me perdoem, deixa eu só voltar nesse slide aqui. Quando que o dragão voltou-se contra Jesus, me perdoem esse detalhe, quando Jesus nasceu na história? Quando o rei Herodes mandou perseguir e matar as crianças de 2 anos para baixo. Lembra-se disso? O dragão queria devorar o filho, que é Jesus Cristo, e queria matá-lo, mas não conseguiu. E o que aconteceu com Jesus? O que o anjo disse para José e Maria? Fujam para o Egito. E com os recursos que ele havia conseguido de ouro, incenso e mirra, que os reis magos haviam dado para eles, certo? Eles conseguiram fazer a fuga. Então agora com a igreja foi a mesma coisa, voltando aqui no período de 1260 anos. E com o povo remanescente no futuro será a mesma coisa. Percebe como a história é cíclica? A gente vai vivendo o mesmo momento várias vezes. Isso é impressionante. Continuando aqui, já estamos passando da metade para o fim. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, a terra, ou seja, esses lugares desertos, eles acolheram a igreja. As pessoas que fugiam da perseguição papal, os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. Né? Um desses povos reunidos nesse período, fugindo da perseguição dos Césares e dos papas, eles fugiram numa região que hoje é conhecida como Estados Unidos da América, exatamente, e fundaram ali a nação Estados Unidos da América. Um povo protestante, um povo de raiz protestante, com o lema uma terra sem, com uma terra que seria livre da supremacia dos papas, da supremacia do Império Romano. E eles tiveram sucesso. E nessas regiões montanhosas, durante esse período, o povo foi acolhido e Deus o sustentou. Percebe, irmãos? Como Satanás não consegue atingir Jesus, nesse momento ele se volta o seu ódio contra a igreja, mas não toda a igreja. Nós vamos ver mais para frente aqui que tem um verso específico que fala sobre isso. E uma lição que nós extraímos desse contexto, para nós passarmos para o próximo verso, é que se nós, em meio a tudo que estamos vivendo, sofremos perseguições e nos mantemos firmes, Deus cuida de nós. Eu ouço vários testemunhos de colegas e amigos próximos a mim que, Tiago, eu falei um não para uma oportunidade de emprego, ainda mais agora que nós estamos tem tantas pessoas precisando, desempregadas, porque esse emprego ele vai afligir um dos mandamentos de Deus, que é o sábado, e eu não vou desobedecer. E essa pessoa, ela toma a decisão, e Deus, na mesma semana, aquele emprego que aquela pessoa tinha perdido, um amigo meu que eu conheço muito próximo, Deus o abençoou com outro emprego. Pessoas que abrem mão do seu sustento para viver os princípios da palavra de forma correta, que são inspirações para mim, que devem ser inspirações para você também, como meio de vida, como um testemunho que tem força. Deus não falha, Ele abençoa essas pessoas. Assim como esses homens e mulheres e crianças que nesse período difícil foram perseguidos e fugiram e Deus os sustentou, a mesma coisa vai acontecer agora. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja numa situação complicada, financeiramente, de família, eu não sei. Mas o conselho que eu te dou é que você seja fiel a Deus.
mesmo nas nossas imperfeições. Deus sabe que não iremos cumprir a lei 100%, porque nós somos pecadores. No Salmo 103, Deus sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Mas nem por isso nós devemos abandonar e deixar as coisas como estão. Não. Deus completa aquilo que nos falta. A graça dele completa. O apóstolo Paulo perguntou isso para Deus, né? E esse espinho na carne, quando o Senhor vai tirar esse espinho meu? Que espinho era esse? Era um pecado. Era algo que faturava o coração de Paulo, que fazia com que ele sofresse muito. E Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. Irmão, nós temos que confiar no poder do perdão de Jesus, que ele pode perdoar qualquer coisa. O Espírito Santo ainda fala conosco. Nós temos que dar ouvido a ele. Amém? Seguindo aqui, no verso 17, vou partir para o final já do estudo. O estudo de hoje é um pouco mais curto. Semana que vem, o Apocalipse 13, nós vamos dividir em duas partes, tá? O estudo do Apocalipse 13, porque são duas bestas. Nós vamos ver o Apocalipse 13, então nós vamos dividir o estudo em duas partes, para ficar mais fácil. Mas no verso 17 aqui diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com quem? Contra os restantes da sua descendência. Ou seja, não é contra toda a igreja, é contra os restantes da sua descendência. Aí a Bíblia especifica quem é essas pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e que se põem em pé sobre a areia do mar. Irmãos, eu vou dividir esse texto em duas partes e vou finalizar. Satanás, ele não está irado com todas as pessoas ou com todas as igrejas. Se engana quem pensa assim. Satanás está irado com um povo que quer seguir a palavra de Deus, quer seguir os mandamentos de Deus. E esses mandamentos não são os mandamentos que Jesus falou lá em João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, se eu não me engano, que amar ao próximo como a ti mesmo. Aquilo é um resumo da lei de Deus. Tá? Me fugiu agora o número do capítulo, mas você lembra qual é? Aqui os mandamentos se trata da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o decálogo. E por que Satanás está irado somente contra essas pessoas e com outras não? Porque as outras pessoas já têm em suas mãos. Mas Tiago, são pessoas que vão à igreja, que seguem a Deus? Sim, a partir do momento que você sabe e conhece, porque Deus não leva em conta em tempo de ignorância, que a sua igreja, ela não guarda os 10 mandamentos, ela não segue toda a Bíblia como a Bíblia ensina. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que a igreja, ela tem que gastar mais tempo com o estudo da Bíblia, assim como esse que nós estamos fazendo. Se você tem consciência disso, você precisa tomar uma decisão e pensar aonde eu estou. As pessoas que estão me orientando sabem disso? Muitas sabem. Muitas igrejas sabem da verdade e recusam ensinar a verdade. Por quê? Porque o caminho é estreito. Muitas pessoas não vão querer fazer o mesmo. Então Satanás, ele se alega com isso. Ele não precisa fazer nada contra essas pessoas. Mas, quando você segue a palavra de Deus firmemente, quando você crê que Jesus vai guiar a sua vida e vai sustentar você, o dragão começa a perseguir você. O que acontece quando você vai chegar para os seus familiares, onde muitas histórias dessas eu já ouvi, e falar assim: eu me converti a Jesus, eu vou seguir a Bíblia? Muitas pessoas vão dar risada de você. Muitas pessoas vão falar que isso é impossível. Quando você crê na verdade do quarto mandamento, porque na verdade é o quarto mandamento que vale, né? Que na discussão contra a lei de Deus, que muitos pastores, de forma incrível, advogam ao lado do diabo, dizendo que a lei de Deus foi abolida, que isso é um princípio satânico. Porque se eu tiro a lei de Deus, se a lei de Deus foi abolida, não existe pecado, e se não existe pecado, não existe o Salvador. Eu não preciso me salvar. Não precisa alguém me salvar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você rebate a pergunta dizendo assim: mas então eu posso matar e roubar? Não, irmão, isso não pode fazer.
E quando você vai perguntando, você vai descobrir que na verdade é o quarto mandamento. Por que o sábado foi atacado? Nós já vimos aqui. Porque é um mandamento que mostra quem é Deus. Quem é o nosso Senhor Jesus. E as pessoas que resolvem guardar esse dia, elas vão enfrentar dificuldades. Hoje, o dia que se mais vende no comércio, até antes do coronavírus, né, mas depois que voltar vai ser assim, é o sábado. Se você chegar numa empresa e falar que você não. Olha, eu não vou trabalhar no sábado, eu vou trabalhar no domingo, a empresa ela prefere mandar você embora do que liberar você para trabalhar no domingo. Porque todas as pessoas estão descansando nesse dia. Já está prefigurado isso. Percebe? Então Satanás vai perseguir você. Todos os estudos bíblicos que eu dou na igreja aqui em Lençóis Paulista, para as pessoas que Deus me dá a oportunidade para isso, eu sempre falo, e como falei no começo do estudo, não vai ser fácil. A sua vida pode virar de cabeça para baixo. Eu conheço muitos amigos meus que aconteceu isso. Mas hoje estão muito mais fortalecidos ao lado de Jesus, porque permitiram que Deus lutasse por eles, que Deus os sustentasse. Eu conheço irmãos meus que estão pedindo porta de emprego durante 1 ano, 2 anos que eu conheço eles. Mas nunca lhe faltou nada. Nunca faltou o pão, nunca faltou a água, nunca faltou a veste, nunca faltou nada, porque Deus sempre o sustentou. Queridos, Satanás está irado contra o povo que não obedece, contra o povo que obedece a Deus. Ele não está irado contra pessoas que se dizem cristãs, mas da boca para fora. Você tem que se perguntar isso. Mas tem um outro detalhe interessante que é não só quem guarda os mandamentos de Deus, mas que tem o testemunho de Jesus. E o que é esse testemunho de Jesus? Nós vamos ver aqui em Apocalipse, abre sua Bíblia em Apocalipse, vamos finalizando já. Capítulo 19, nós temos que deixar a Bíblia responder. Verso 10. João diz assim: Prostei-me diante aos pés para adorá-lo. Quando João vê um anjo novamente, né? E o anjo responde para ele assim: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aí ele vai explicar o que é o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, essa igreja remanescente, aqui nós estamos falando agora, eu estou falando de templo físico, tá? Igreja como instituição. Ela teria que ter duas características: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o espírito profético, irmãos. E o que é o espírito profético? É um profeta moderno. Uma pessoa que teria o dom profético nessa igreja. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia contempla essas duas características. E o povo, que eu falei agora a respeito da perseguição que foi e fundou os Estados Unidos da América, uma raiz desse povo, mais adiante, fundaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Ellen White, nós cremos que Ellen White teve esse dom profético, com as suas escritas, com os seus livros, não para complementar a Bíblia, não para entrar dentro da Bíblia, mas para ser um guia, uma pessoa que auxilia o povo de Deus. Assim como João Calvino é também, que é considerado, assim como vários líderes das igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas da Assembleia de Deus, mas com uma diferença, que teria um dom profético. Depois um dia eu posso trazer um estudo só sobre isso. Mas as características se aplicam. Se nós lembrarmos do estudo do Apocalipse 10, ali mostra toda a estrutura da igreja remanescente. Então Deus, irmãos, ele tem uma igreja na terra, sim. Uma igreja que não é melhor que as outras e nem que você precisa estar nela para se salvar. Você pode ser salvo em qualquer lugar do mundo. Mas, se você tem a oportunidade de fazer parte desse povo, assim como eu tive, como você está tendo agora, se você está ouvindo essa mensagem não é da Igreja Adventista, você tem que fazer um raciocínio e pensar. Como eu estou na minha igreja? A minha igreja está ensinando a palavra de Deus? A Igreja Adventista tem defeitos, porque tem pessoas dentro dela. Mas ela tem uma coisa que outras igrejas não têm, e você pode comparar isso da melhor forma possível, do jeito que você quiser. Que é a doutrina embasada aonde? Na Bíblia.
Nenhum ponto doutrinário da Igreja Adventista é embasado em Ellen White e nenhum outro livro a não ser a palavra de Deus. Isso nós precisamos, irmãos, pensar. A Bíblia, no livro do Apocalipse, está dando um norte para a gente. Porque no final dos tempos nós precisamos nos unir com os outros remanescentes. Haverão pessoas salvas que nós nem iremos conhecer, que não irão fazer parte da Igreja Adventista. Lógico que vai haver. Só que se nós temos a oportunidade, nós precisamos aceitar. Não é à toa que a Igreja Adventista é uma instituição muito reconhecida no mundo todo, tem mais participações em países do que a própria ONU, está presente em mais de 210 países do mundo. Não é à toa isso, é porque ela está atingindo o mundo todo. Porque é um movimento que vai levantar a palavra de Deus, que vai pregar o último evangelho. Amém? No verso 11, então, para nós fecharmos, diz assim: Ele, pois, o venceram. Por causa de quê? Olha lá, ó, do sangue do Cordeiro. Toda vitória que nós obtemos não é a igreja que deu, não é eu e você que conseguimos, é o sangue de Cristo. E por causa da palavra de testemunho que deram, através do sangue de Jesus. Qual que é o seu segredo da vitória nossa? O sangue de Cristo e a palavra e o testemunho. E o mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui eu não vou nem falar os mártires que fizeram parte dessa história, porque são muitos, né? Eu faria injustiça com vários. Mas irmãos, queridos, aqui está o segredo da vitória. O que é? O sangue de Jesus. Por isso, nós precisamos nos basear nisso. E agora, o apelo que eu faço essa noite para você, que está nos assistindo, é o seguinte: o que você, de tudo isso que nós estudamos até aqui, que nós estamos já mais da metade da jornada do estudo do Apocalipse, tem pensado e tem refletido? Porque o estudo, ele é muito bom, é uma bênção, mas ele não vai ter sua eficácia comprovada se você não aceitar isso. Ele não vai ter eficácia no seu coração se você não parar, não pensar em o que isso vai mudar na minha vida. Porque isso é um chamado. Deus está chamando você para algo diferente, que você precisa ter atenção para que a sua vida espiritual siga um rumo diferente. Aqui não se trata de igreja, não se trata de doutrina, se trata do caminho correto, do caminho certo. Porque nós sabemos que se nós não formos provados, se nós não estivermos firmados na palavra, nós não construímos a nossa casa na rocha, como Jesus falou, os ventos vão vir e vão destruí-la. Portanto, o meu apelo essa noite para você é o seguinte: ponha a sua vida nas mãos de Jesus. Se a sua vida está muito bem, próspera, está indo de vento em polpa, não tem problema nenhum, louve a Deus por isso. Mas sempre desconfie, porque o povo de Deus nunca teve vida fácil. Em qualquer hora, em qualquer lugar que o povo de Deus vivia, sempre haviam problemas. Ai, Tiago, eu não quero problema para minha vida. Nós já sabemos quem é o causador do problema. E para nós não termos problemas, precisamos estar ao lado do causador do problema. Para nós estarmos ao lado de Jesus, nós automaticamente vamos criar problemas para Satanás, porque uma pessoa vai sair das trevas e ele vai querer trazer de volta. Nós precisamos pensar nisso. Amém? Quero orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que essa verdade atinja você e mais outras pessoas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Bíblia. Nós aprendemos hoje que Satanás, desde o início, quis derrubar o povo de Deus e fazer dele mesmo o próprio Deus. Mas nós sabemos que ele já está derrotado, que a vitória já está traçada, já está ganha. Nós precisamos apenas escolher o lado. Nos dê força, Senhor, e nos dê fé para escolhermos o lado certo. A fé é a confiança que o Senhor vai cuidar de nós em todo momento, não importa o que aconteça. Abençoe esse querido irmão e irmã que está assistindo essa noite, nos seus problemas, nas suas angústias e, sobretudo, nesse estudo, que possa internalizar no seu coração e aprender cada vez mais. Nos dê uma boa semana na sua companhia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. São muitos, como a escarlata, mas nós confiamos no Senhor que pode tornar brancos como a neve. Nos purifique e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe. Tenha uma semana muito próspera no nome de Jesus. E lembre-se que Deus, Ele vai ser misericordioso com você, refletir o seu rosto sobre ti e te dar a paz. Amém? Deus te abençoe. Até a semana que vem.